Muito bem, agora nós chegamos à aula onde eu vou te explicar sobre o modelo da mente dentro da hipnose. Talvez a neurociência explique algumas coisas diferentes, mas já que nós vamos trabalhar aqui com recursos técnicas de auto-hipnose, eu vou te ensinar o modelo da mente da hipnose. E esse modelo da mente vai te trazer algumas percepções muito legais de como você funciona, de como você toma as suas decisões no dia a dia, ou como você constrói os problemas no teu dia a dia. Então, a nossa mente, essa parte que filtra toda a informação antes do cérebro, que recebe toda a informação, ela é dividida em 4 partes. A nossa mente ela tem o consciente, o fator crítico, o subconsciente e o inconsciente. Eu vou explicar um a um para você, mas de antemão eu quero que você foque em consciente e subconsciente. Essas duas partes são muito importantes para entendermos. O fator crítico, ele faz parte da mente consciente. E eu vou explicar em detalhes cada uma dessas partes. E o que existe dentro de cada uma dessas partes. Imagine o seu consciente como o tampão da sua cabeça. Vamos construir essa analogia para que fique mais fácil a compreensão e para que eu possa explicar de maneira mais clara. Consciente é o tampão da tua cabeça. E por mais que pareça que a maioria das tuas decisões no dia sejam conscientes, sejam racionais, a maioria das tuas decisões são subconscientes, são automatizadas. O teu consciente, essa parte corresponde a 5% das tuas decisões no dia. Por mais que você olhe aqui no consciente e veja força de vontade, analítico, raciocínio e memória de curto prazo, pode ficar parecendo que as nossas decisões acontecem em boa parte ou na maioria das vezes no consciente, mas não é assim. Então, já que eu falei o que tem no consciente, que é responsável por apenas 5% das nossas decisões, e até o final da explicação do modelo da mente isso vai ficar muito claro para você, eu vou explicar para você o que existe no consciente, quais são as coisas que estão no nosso consciente. No nosso consciente, o tampão da nossa cabeça é responsável por 5% das nossas decisões. Nessa parte do consciente, responsável por 5% das nossas decisões, nós temos a memória de curto prazo. O que é a memória de curto prazo? Aquilo que eu preciso fazer hoje, fazer amanhã. Será que eu fechei a porta de casa? Será que eu tranquei o carro? Essas coisas rápidas, as memórias mais recentes, elas ficam a um nível mais racional, mais consciente. Nós precisamos, em boa parte das vezes, pensar nisso para fazer. Um segundo ponto da mente consciente é o analítico, é a parte que analisa. O nosso consciente é o responsável por analisar as informações que chegam e até algumas informações que saem, o que a gente vai falar, aquilo que a gente fala de forma mais analisada, mais racional, porque no consciente também nós temos o raciocínio, a parte que racionaliza, que toma decisões racionais. E mais uma vez, explicando esses pontos para você, talvez fique parecendo que as nossas decisões são mais racionais. Como, por exemplo, você adquiriu essa formação porque você queria melhorar na sua vida de alguma forma. Em algum momento, a gente mostrou para você que seria importante estar nesse curso. E isso parece racional. Com certeza não. Você vai entender ao longo dessa explicação que foi uma decisão muito subconsciente. Então, no nosso consciente, nós temos memórias de curto prazo, o analítico, o raciocínio e a força de vontade. E aí eu quero te dizer que força de vontade não muda nada na sua vida. Por quê? Olhando para essa imagem aqui, você já vê consciente 5%, subconsciente 95%. E a força de vontade está onde? Aonde 95% das decisões acontecem ou aonde 5% das decisões acontecem? Onde 5% das decisões acontecem. Eu costumo dizer para as pessoas que quanto maior a força de vontade, mais rápido você vai desistir. Vamos dar um exemplo. Academia, por exemplo. Você resolve que agora, levando em conta que você não vai para a academia regularmente, vamos levar em conta de que você não vai para a academia e que você resolve começar a frequentar uma academia 2 horas por dia. Você tem uma força de vontade muito grande
Imaginando que você na quinta-feira está num churrasco com amigos e então tem um amigo ou uma amiga que vai para a academia todos os dias, você vê aquele corpo maravilhoso, esbelto, perfeito, e então você diz, caramba, eu quero ser assim também. E ali na conversa, entendendo, a pessoa falando para você, nossa, ir para a academia é maravilhoso, eu me divirto, é muito bacana, e então a tua força de vontade vai aumentando e você coloca muita força de vontade para ir à academia. E você então se compromete em segunda-feira a começar. Segunda-feira, às 6 da manhã, o teu celular desperta para você acordar e ir para a academia. Você pega e vai para a academia. 1h30 de um esforço sobrenatural. Então, você chega em casa, cansado, suando, um pouco desgastado, mas muito animado. Porque aquele exercício físico produziu uma série de substâncias que provocam felicidade. E naquele momento, o desconforto da dor ou do esforço ainda é menor. Então, você chega em casa, se olha no espelho e você vê o quê? Nada, não aconteceu mudança nenhuma. Mas no dia seguinte, tua força de vontade faz você ir para a academia de novo. Talvez já não seja tão fácil assim acordar naquele horário que você acordou na segunda-feira. Por quê? Porque tua força de vontade foi diminuindo. Teu cérebro, ao longo do dia, por ter a informação, tua mente obteve a informação de que você foi lá, fez um esforço desgraçado e não mudou nada, ela já começa a mudar essa sua crença. Por quê? Porque o racional decide apenas em 5%. Começam a despertar emoções e você vai ver que emoções estão aonde 95% das coisas acontecem. Então, você vai na terça-feira de novo na academia. Mais 1h30 e dessa vez você já vem arrastando um pouco a perna porque está doendo, já está mais desconfortável. Então você se olha no espelho e você vê o quê? Nada. Mais uma vez, nada mudou. E assim vai seguir por dias. Você não vai ver diferença. Você não vai conseguir mostrar para a tua mente uma grande diferença. Você só vai ver diferença indo para a academia se você for assim ao longo de um ano e pegar uma foto sua de um ano atrás com um ano depois praticando academia. Aí você vai conseguir perceber a diferença. Porque as mudanças no dia a dia, elas são praticamente imperceptíveis. Nós praticamente não notamos, nós não conseguimos fazer uma análise racional, concreta sobre isso. São muitas emoções despertando aqui que vão fazer a gente perceber que sofrer indo para a academia por um ano para ter aquilo, talvez não valha a pena. Então, quanto maior a força de vontade, mais rápido você vai desistir. Agora, nós temos o subconsciente, responsável por 95% das nossas decisões. E todos os recursos de auto-hipnose que eu vou passar para você no próximo módulo vai estar relacionado a provocar mudanças nessa parte da mente, no subconsciente. O que a gente faz com a hipnose? A definição de hipnose é rebaixar o fator crítico da mente consciente e estabelecer no subconsciente um pensamento aceitável. Isso quer dizer, a gente vai reprogramando a nossa mente subconsciente. Entre o consciente e o subconsciente existe o fator crítico. O fator crítico é como se fosse o guarda da mente. É ele que diz o que entra, ou é ele que passa a informação do consciente para o subconsciente, do racional para o subconsciente. É ele que permite, é ele que faz essa jogada entre consciente e subconsciente. Ele julga essas informações, ele interpreta essas informações e repassa. Então, quando nós estamos em transe, quando nós estamos em hipnose, nós rebaixamos o fator crítico e se permitimos trabalhar na mente subconsciente, que é onde, naturalmente, nós passamos 95% do dia. 5% do dia nós passamos na mente consciente, o tampão da sua cabeça, 95% nós passamos na nossa mente subconsciente, aonde tudo acontece. E o que nós temos na mente subconsciente? Primeiro fato que nós temos na mente subconsciente é memória de longo prazo. Você consegue lembrar de alguma coisa que aconteceu com 1 ano de idade? Conscientemente não. Mas a partir do momento em que você se permite a hipnose, você entende o que é a hipnose, que é só rebaixar esse fator crítico da mente consciente e permitir acessar informações que estão na mente subconsciente,
É totalmente possível você acessar uma emoção quando você tinha 1 ano de idade, ou talvez uma lembrança quando você tinha 1 ano de idade. Por quê? Com 1 ano de idade, você já tinha um cérebro aqui na tua caixa craniana. Já existiam conexões neurais, neurônios, já existiam sinapses se formando no seu cérebro. Lembra? A mente processa essa informação e então registra como memórias no teu cérebro através de conexões neurais. Isso já acontecia. Então, quando a gente faz uma regressão de idade dentro da hipnose, o que a gente faz? Rebaixa o fator crítico através de uma indução, onde a pessoa vai relaxando e então nós carregamos a emoção para, através do trilho que essa emoção deixou, o caminho que essa emoção deixou, acessar uma memória lá do passado, um evento traumático e então ressignificar aquela emoção. Então, na mente subconsciente, primeiro nós temos as memórias de longo prazo. Segundo ponto das memórias do subconsciente são os hábitos. O que é um hábito? É aquilo que você faz de forma automática, sem pensar. É algo que você já repetiu tantas vezes que você não precisa mais de um esforço consciente para fazer. Então, o que é um hábito? Vamos pegar, por exemplo, assim, se você dirige um carro de trocar marcha. Quando você começou a dirigir, o que acontecia? Você botava a primeira, acelerava o carro e aí vocês, bom, agora eu tenho que botar uma segunda, depois uma terceira, depois reduzir, enfim, você tinha que pensar, havia necessidade de um esforço consciente para aquilo. Então, você repetiu e repetiu e repetiu e repetiu tantas vezes que isso se tornou subconsciente, se tornou um hábito. Você não precisa mais pensar, você faz no automático. E isso é bom. Por quê? O teu consciente, a tua mente, o teu cérebro consomem ao natural, simplesmente por existir, 25% da tua energia corporal. Se você tivesse que pensar em tudo, fazer um esforço racional para tudo o que você faz no seu dia a dia, você ia gastar muito mais energia e você ia se sentir exausto. Então os hábitos, eles são bons, porque fazem você fazer de forma automática, sem um esforço racional. Agora, existem hábitos que são ruins, como fumar, como tantas outras coisas. São hábitos que nós desenvolvemos ao longo da vida e que agora são automáticos. E veja bem, nenhum de nós tem controle da mente subconsciente. Nós não controlamos. Entenda que quando se trata da nossa mente subconsciente, nós precisamos pegar leve. Nós não vamos impor, nós vamos precisar negociar. E é aí que entram as técnicas de auto-hipnose. Nós vamos relaxar, rebaixar o fator crítico e com as técnicas de auto-hipnose vamos trabalhar a mente subconsciente. Vamos negociando algumas emoções, alguns hábitos errados programados aqui dentro. Dentro da mente subconsciente nós também temos a ociosidade. Tudo na nossa mente subconsciente é para economizar energia. Ela só não vai economizar energia quando ameaçar a nossa vida e aí é o próximo item, a autopreservação. A ociosidade vai fazer com que aquela ida para a academia, a nossa mente vai dizer assim, não, é um esforço muito grande, você viu que não tem diferença. Nossa mente subconsciente vai querer que você economize energia o máximo possível. O seu cérebro vai querer que você economize energia o máximo possível. É por isso que em alguns momentos você pensa 2, 3 vezes antes de ir para a academia, começa a ficar ruim de você acordar de manhã e em um determinado momento você diz, hoje eu não vou para a academia, eu vou amanhã, e aí quando vê você deixa isso de lado, você abandona, você não vai mais. Por quê? Não é um hábito do teu subconsciente ir para a academia. E o teu subconsciente também tem a ociosidade como princípio, ele quer economizar energia, ir para a academia gasta energia. Aí você pode me dizer assim, mas quem vai para a academia por muito tempo, acaba que se um dia não for para a academia se sente mal. Claro, o ir para a academia, depois de tanto repetir, se tornou um hábito na mente subconsciente. É um processo automatizado, é algo que a mente subconsciente entendeu, aprendeu, reaprendeu aquilo. E automaticamente, se um dia não for, se um dia aquilo que todos os dias você faz não acontecer, a tua mente subconsciente vai cobrar, vai reagir de uma maneira estranha. Por quê? Porque aí estão os hábitos e aí está a ociosidade também. Uma mudança de comportamento requer gasto de energia, requer esforço consciente. E a mente subconsciente não gosta disso.
O próximo ponto é a autopreservação. A autopreservação é que a nossa mente vai trabalhar para nos manter vivos, para nos proteger, assim como o nosso cérebro da mesma forma. O princípio número 1 é nos manter vivos, é nos proteger. Se, por exemplo, onde você está agora, entra alguém com uma arma e diz assim, eu vou atirar em alguém, está você e mais 5 ou 6 pessoas. Você vai levantar a mão e dizer assim, pode ser eu? Com certeza não. A não ser que seja alguém da tua família que você coloca acima, inclusive, em grau de importância da tua própria vida. E aí no subconsciente também nós temos a parte mais importante, as emoções. As nossas emoções não estão no coração, estão na nossa mente subconsciente. Estão no nosso cérebro. É aí que nós temos as nossas emoções. Então, tudo na nossa vida é emoção. Tudo está conectado a uma emoção. E veja bem, aquilo que você lembra na tua vida de mais tempo para trás, qual é a memória mais antiga que você tem? Veja bem se essa memória não está conectada a uma emoção intensa. As nossas memórias mais antigas estão conectadas a emoções intensas. Toda vez que algo acontece, toda vez que um fato acontece na nossa vida, ele vai ficar mais tempo na nossa memória de acordo com a intensidade da emoção envolvida. Quanto mais intensa a emoção envolvida no fato que nós estamos vivendo no momento, mais intensa ficará essa memória. Tudo na nossa vida está conectado a emoções. E aí começa a fazer sentido o que nós conversamos até agora e o que eu ainda vou falar para você nas regras da mente. Quando a gente fala de auto-hipnose, quando a gente fala de usar recursos de PNL, são as técnicas que eu vou compartilhar depois, nós estamos trabalhando a mente subconsciente e as emoções. Nós não estamos trabalhando o fato. Às vezes as pessoas me procuram assim, eu saí de um relacionamento conturbado e eu quero esquecer essa pessoa. Não. Você não vai esquecer, você não vai apagar a memória. O que você vai fazer é dar uma percepção emocional diferente. Ao invés de dor, de raiva, de ódio, de sofrimento, nós vamos colocar uma sensação de indiferença. Você vai ser indiferente a esse fato, a esse acontecimento, a pessoa, e automaticamente isso vai parar de te incomodar. Você vai parar de sofrer com isso. Faz sentido para você até agora? Para pensar nas coisas que mais te incomodam se não tem uma emoção forte envolvida. Raiva, medo, enfim, tristeza. Veja se não existem essas emoções, como nós falamos anteriormente. Tá ficando claro para você? Consciente, subconsciente, fator crítico. Só que para acessar essas informações, para acessar essas memórias, as emoções, a autopreservação, nós precisamos driblar o fator crítico, o guardinha da mente consciente. E quando nós falarmos em relaxamento, em fechar os olhos, relaxar, dar atenção ao corpo, imaginar os músculos se desligando, nós estamos driblando esse fator crítico, nós estamos rebaixando o fator crítico e assim acessando as emoções, memórias, recursos da nossa mente subconsciente. É por isso que a auto-hipnose e as técnicas que eu vou colocar depois são tão importantes. Também porque 95% das nossas decisões e de tudo no nosso dia a dia, e 95% do dia nós passamos na nossa mente subconsciente. O consciente é responsável por apenas 5%. E então, nós temos também o inconsciente. No modelo da neurociência, a gente tem consciente e inconsciente. Essa palavra subconsciente e inconsciente, ela às vezes é confundida porque ela originalmente vem da língua alemã. Ela é uma palavra alemã. E então, traduzida para o português, ela pode ser traduzida tanto para subconsciente quanto para inconsciente. A forma que você trabalhar, a forma que você falar, o que é importante para nós é consciente e subconsciente, ou consciente e inconsciente, como você achar melhor. O inconsciente, no modelo da hipnose, funciona automaticamente. Tem uma interferência do subconsciente, mas é algo automático. Ali nós temos o sistema nervoso autônomo e o sistema imunológico, que funciona, claro, através da influência um pouco do nosso subconsciente, de como nós nos comportamos com o nosso subconsciente. Mas nós vamos focar aqui em consciente, fator crítico e subconsciente, ok? Agora, eu quero fazer uma analogia para você, para que você entenda realmente o funcionamento da nossa mente, porque isso vai ser fundamental no nosso processo para que a gente possa usar as técnicas realmente com maestria e que elas realmente possam impactar na tua vida.
Imagine o seguinte, provavelmente você já conhece uma empresa que tem um porteiro. Provavelmente você já conhece. Imagine a seguinte situação comigo. Você fica desempregado e você tem essa empresa que tem uma portaria muito próxima da sua casa. Então você fica desempregado e você fica sabendo que o gerente dessa empresa, ele é um colega seu da 4ª série. Você estudou junto com essa pessoa na 4ª série. Então, você pensa assim, poxa, fiquei desempregado, eu vou lá procurar o seu Francisco, por exemplo, para eu pedir uma vaga de emprego para ele. O que acontece? Você chega nessa empresa e então você entra direto para falar com o seu Francisco? Não, você dá informação para o porteiro, você para na portaria. O porteiro, então, você diz para ele, olha só, eu quero falar com o seu Francisco, eu estudei com ele na 4ª série e quero pedir um emprego para ele. O porteiro deixa você entrar só por isso? Não. O porteiro pega um interfone, liga para o seu Francisco e conta a história. Tem uma pessoa que diz que estudou contigo. E aí surgem algumas possibilidades. A primeira possibilidade, o seu Francisco lembra de você, vocês tiverem uma experiência maravilhosa juntos, ele tem uma memória importante de você, ele tem essa memória de longo prazo guardada e então ele diz, nossa, pede para ele vir aqui, vamos tomar um café. E então o porteiro deixa você entrar. E aí você toma um café com o seu Francisco, ele consegue uma vaga de emprego para você. Segunda possibilidade, o seu Francisco não lembra de você. E então, o seu Francisco diz para o porteiro, não lembro dele, diz para ele pegar um currículo e deixar no RH. E aí, você não passa da portaria, porque lá dentro da empresa, a tua informação, não existe uma lembrança, não existe uma memória sua, não existe uma conexão contigo. E então você não entra na empresa. Uma terceira possibilidade, você fica com muita força de vontade, você está determinado e decidido a conseguir a vaga de emprego naquele dia. Então você fica enchendo o saco, enchendo o saco, enchendo o saco do porteiro, até que o porteiro enche o saco de você, chama a polícia e você nunca mais entra dentro daquela empresa. É exatamente assim que o nosso modelo da mente funciona. Você chegando na empresa é o consciente. O guarda aqui é o fator crítico. E a empresa lá dentro e o seu Francisco é o subconsciente. Funciona da mesma forma. Se você diz para o seu porteiro aqui, vou para a academia todos os dias, e aqui o seu Francisco dentro da mente consciente, o seu gerente da mente consciente, não entende isso, diz, cara, não faz sentido, isso aqui não funciona, não tem esse padrão aqui dentro, você não vai, o porteiro não vai deixar essa informação entrar. E aí você bota a força de vontade, aí você vai o primeiro dia, você vai o segundo dia, e o seu guarda da mente, o seu fator crítico, vai enchendo o saco de você disso, porque aqui dentro não tem resposta nenhuma para isso, e então você desiste da academia. Faz sentido agora? Ficou mais claro para você? O que nós vamos fazer com os recursos que eu vou passar para você no próximo módulo, com as técnicas de auto-hipnose? A gente vai aprender a driblar esse guardinha da mente, a negociar com ele e a chegar no seu Francisco. A gente vai trabalhar a segunda hipótese, não é aquela que conhece aqui dentro, mas a segunda hipótese, no exemplo que eu te dei da empresa, é quando o seu Francisco disse assim para o porteiro, avisa ele para deixar o currículo no RH e conseguir uma vaga de emprego. É exatamente isso que nós vamos fazer com as técnicas que eu vou compartilhar com você e com o conhecimento que eu estou compartilhando. Porque a partir do momento que eu estou te explicando isso e você está entendendo o modelo da mente, compreendendo como as coisas acontecem na tua vida, você está rebaixando esse fator crítico. Você está dando informações para que o teu subconsciente reconheça essas decisões. Então, permita acesso para que você possa reprogramar algumas coisas. Como no segundo exemplo, você consegue a vaga de emprego naquela empresa, você trabalha bem um tempo e então você sobe de cargo, você evolui lá dentro da empresa e então um dia o seu Francisco te recebe e ele aceita as tuas sugestões para mudar alguns padrões da empresa. Assim também funciona a nossa mente. Com as técnicas de auto-hipnose, você vai conseguir essa vaga, você vai mostrar o teu valor, você vai começar a acessar essas emoções negativas, você vai começar a acessar essas estruturas e programações que fazem mal aqui dentro, e então você vai começar a reprogramar, a mudar isso, até que essa informação seja importante e você funcione a partir dessa programação.
Porque 95% da nossa programação diária, de tudo o que acontece, é jogada do teu subconsciente para o consciente. E então você vai tomando as tuas decisões. E tudo o que entra externamente vai caindo aos poucos também e provocando programações negativas no teu subconsciente. E esse fator crítico, até os 6 anos de idade, ele praticamente não existe. Essa capacidade de julgamento praticamente não existe. Por isso que muitas das nossas crenças negativas, muito das nossas sensações negativas são formadas até os 6 anos de idade. Nós estamos estruturando um outro projeto chamado Não Mate Seus Filhos, que é justamente hipnose para pais aplicarem aos seus filhos até os 6 anos de idade. E o que é isso? Você já se perguntou, por exemplo, por que você tem uma sensação ruim em relação ao escuro à noite? Quantas vezes até os 6 anos de idade você ouviu, não vai lá porque é escuro, não vai lá porque tem bicho? Isso vai sendo jogado. Veja bem, uma criança até os 6 anos de idade não tem esse guarda da mente, não tem esse julgamento. Toda a informação vai direto ao subconsciente. Isso vai programando padrões que fazem a gente agir assim quando adulto. Então, para que a gente possa resumir isso agora e encerrar essa nossa explicação sobre o modelo da mente. Ficou claro para você? Consciente, subconsciente, fator crítico. Nós precisamos negociar com o fator crítico, mudar isso, permitir que ele permita a gente, que ele deixe a gente acessar o subconsciente e fazer reprogramações. E como nós vamos fazer isso nas próximas técnicas, que são super simples, nas técnicas do próximo módulo. A gente vai relaxar. Você vai ver que na primeira aula da técnica a gente vai instalar o interruptor da auto-hipnose, que é uma possibilidade de quando você praticar, quando você tornar um hábito, o simples movimento desse dedo e o fechar dos olhos vai fazer você relaxar profundamente. E então você vai trabalhar os recursos da auto-hipnose, as técnicas, os áudios que eu vou deixar para você. Perfeito? Alguma dúvida? Algum questionamento? Me chama nas redes sociais, deixa aí nos comentários, me chama no WhatsApp, eu estou à disposição para te ajudar se você ainda tem dúvidas.